Boa noite, queridos companheiros, boa tarde para os nossos irmãos do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Lar, Evangelho no Lar, perdão, do grupo Amigos, do grupo Caminhos de Amor e Paz. E para todos os nossos amigos, nós desejamos uma semana abençoada, e que seja cheia de luz e de paz. Nós aqui estamos reunidos então para este estudo do Evangelho no Lar, que é o estudo que se dedica a entendermos as leis maiores, cósmicas e universais que nos foram trazidas por muitos filósofos, por muitos mestres ascensionados que viveram antes de Jesus e que assim foram preparando as populações e os seres para para o seu próprio despertar, para a sua própria evolução. E com a vinda de Jesus as coisas estavam um bocadinho mais aplacadas, portanto já havia condições para entendermos um bocadinho melhor estas coisas. Mesmo assim, Jesus teve que falar em parábolas. E são exatamente essas parábolas que aqui estão registadas no Livro dos Espíritos, numa interpretação mais atualizada. Portanto, a espiritualidade trouxe-nos sempre as palavras dos apóstolos, não é? Como nós vamos sabendo, mas com comentários da espiritualidade do século XIX para homens e mulheres do século XIX. Também já numa linguagem que para nós já tem que ser um bocadinho descodificada. Por isso, que é para ser ampliada, não é? Porque a espiritualidade não para de trabalhar, não para de estudar e nós queremos acompanhar naquilo que podemos, no nosso passo, mas naquilo que podemos. E por isso nós fazemos o estudo do Evangelho com base no Evangelho segundo o Espiritismo e depois comentado por um livro de Emmanuel, com psicografia de Chico, que é a Fonte Viva. Que este sim já foi uma comunicação de Emmanuel do século XX, não é? Posto isto, vamos começar o nosso estudo, como sempre, com uma prece, lembrando quem quiser para ter a sua água, a sua garrafa de água, o seu copo de água, o seu garrafão, se quiser, para que seja fluidificada com as bênçãos da espiritualidade, de luz e paz que nos envolve quando nós nos dedicamos à nossa própria evolução, quando nós nos ligamos a eles para melhor nos conhecermos e para melhor aprendermos. Posto isto, sugiro a todos que fechem os seus olhos, quem quiser, para melhor nos ligarmos à espiritualidade. Respiremos profundamente, sentimos-nos confortáveis. Respiremos profundamente para melhor nos alinharmos, nos concentrarmos em nós mesmos, deixando fluir a nossa energia e que ela se possa fundir com a energia da luz, da paz e do amor. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que se fazem presentes, mentores e guias nossos, de todos aqueles que nos ouvem, de estudos, caminhos de amor e paz, esta é a egrégora de luz e de amor que nos envolve, que nos protege. As boas-vindas a todos vós, encarnados e desencarnados, e que em conjunto possamos fazer um grupo de estudo harmonioso e sereno. Nos pedimos que fiquem connosco hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, vamos dar início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo pela nossa querida companheira Suzy. Olá, Suzy, boa noite, bem-vinda! Boa noite, muito obrigada por esta oportunidade e vamos então fazer a leitura do Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, injúrias e violências. Item 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5,
versículo 9. E 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolorizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, e que assim seja. Que assim seja, Suzy, muito obrigada. E este capítulo do Evangelho, como sempre, cruza lindamente com a leitura do capítulo 50, que está na página 115 da nossa edição, que é uma edição da FEP e da FEB, do livro, da coleção Fonte Viva, do livro intitulado Fonte Viva também, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Este capítulo 50 tem como título Avancemos. E a ligação entre os dois é muito curiosa e nós já vamos ver, não vou já dizer, porque senão vamos aqui adulterar um bocadinho o processo do raciocínio, não é? E começa, como sempre, com uma frase de Paulo nas suas cartas aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13º. E diz Paulo: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E, portanto, aqui está já um princípio de humildade, não é? De Paulo. E continua Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Muita atenção à improdutividade. E aqui nós estamos a falar de improdutividade financeira, ou seja, estamos a falar de trabalho remunerado, não é? Nós estamos a falar da improdutividade do ser. Estamos a falar da nossa postura perante a vida. E nós podemos ser muitíssimo produtivos, não só em relação a nós, como em relação a todos os outros, se nós tivermos uma vida ativa, nos propósitos da própria vida ativa, em relação a tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Porque nós temos aqui, porque é que eu fiz esta pausa? Porque eu acho que nós temos aqui, menos no meu ponto de vista, que desmontar um paradigma que existe e é falso. E esse paradigma é o seguinte: nós somos seres íntegros, respeitados pela sociedade, se formos seres profissionalmente ativos, não é? E claro que é necessário nós termos a nossa remuneração, ou termos o nosso ganha-pão, termos a nossa sustentabilidade. Mas não é verdade que toda a nossa integridade venha da nossa atividade profissional. A nossa atividade, o que é que eu quero dizer com isto outra vez? A nossa atividade profissional não é o centro da nossa vida, é uma das áreas da nossa vida. Nós temos muitíssimas outras áreas de vida. Nós somos responsáveis primeiro por nós mesmos. E ser responsável por nós mesmos tem a ver com ser responsável pela nossa saúde, pela nossa alimentação, pelo nosso bem-estar físico, mental e espiritual. E já aqui, desdobrando, temos imensa coisa para fazer, não é? Só aqui neste bocadinho. Depois somos responsáveis pela família que nós atraímos e que foi atraída por nós também, não é? Portanto, a família direta, a família mais indireta, a família de sangue ou a família de emoção e de amor. Nós somos responsáveis por aqueles que estão à nossa volta, no nosso local de habitação, no meio onde nós circulamos, nas atividades que fazemos. E eu paro já aqui, senão não fazíamos mais nada hoje, senão para aqui a dizer coisas. Portanto, isto só para nós entendermos que a improdutividade que aqui Emmanuel nos fala não é uma improdutividade que esteja linkada ou relacionada diretamente com questões de ordem financeira. É a nossa responsabilidade termos a nossa sustentabilidade financeira, senão não conseguimos viver neste mundo.
verdade, é óbvio. Mas não é o princípio, o principal, não é o centro da nossa vida e a nossa vida não pode girar de todo em volta disso. E é este paradigma aqui que nós estamos a trabalhar para colocar as coisas no sítio certo. Não lhe tirar a importância, mas não lhe dar importância demasiada, que é isso que nós verificamos no dia de hoje. E que é isso também, e nós já vamos ver aqui à frente, que muitas vezes retém o nosso avanço, que muitas vezes nos retrai de nós podermos avançar na nossa atividade enquanto seres em evolução, enquanto seres com missões para nós e para com os outros. E continua Emmanuel. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamada a transformação do túmulo. É o trabalhador, e eu aqui vou repor um bocadinho, senão não percebemos. Portanto, Emmanuel começou por dizer que na estrada cristã somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietam à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. E depois ele exemplifica. É alguém que chora pela perda de um parente querido, chamada a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não percebeu a dedicação aferida. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. E, portanto, todos estes exemplos apontam para o quê? À sombra da improdutividade, não é? E diz-nos Emmanuel, o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. De facto, nós somos aquilo que vivenciamos, somos aquilo que experimentamos, nós somos seres multifacetados, multidinâmicos, que em constante mutação e em constante evolução, portanto, nada em nós é estável, nada em nós é permanente, e nós somos o resultado de toda esta dinâmica com que temos vindo a construir a nossa vida atual. Obviamente, tal como Paulo aqui nos diz, e a própria vida de Paulo também é uma lição em si só, todos nós temos coisas na nossa vida que, que achamos que fizemos muito bem e que achamos que fizemos muito mal. Todos nós, no caminho, na caminhada até ao presente momento, nem sempre fizemos essa caminhada pela estrada reta. Muitas vezes tivemos que fazer desvios na nossa caminhada por várias circunstâncias. E essas circunstâncias só dizem respeito a cada um de nós. É esse trabalho interior dos desvios das nossas estradas de luz, ou dos desvios das nossas estradas mais fluidas, mais diretas, digamos assim. Nesses desvios reside o nosso material de trabalho dentro de nós mesmos. São esses desvios da estrada que nos vêm a fortalecer, que nos vêm dar o ensinamento, que nos vêm dar a coragem, que nos vêm dar a capacitação da fé, porque já vivenciamos situações difíceis e já conseguimos sair delas, entender que eram difíceis e já estamos numa postura diferente. Portanto, nós temos vindo a avançar na estrada. E o importante de avançar na estrada é que não nos deixemos reter pela improdutividade,
estagnar, digamos assim, no avanço desta nossa vida, por questões, como referiu o Emmanuel, que muitas vezes não têm a ver connosco diretamente, mas têm a ver com a interpretação dos outros em relação aos nossos desvios da estrada, ou muitas vezes nem isso, a interpretação dos outros em relação às nossas escolhas e à nossa caminhada. E, portanto, nós somos o resultado do que vivemos, nós somos o resultado do nosso passado nesta vida, nós somos o resultado das nossas vidas anteriores. Mas diz-nos ele que o passado não nos pode reter e que o passado guarda as virtudes da experiência, que é isto que estávamos a falar, e que ele nem sempre pode ter o fundamento e a condução para a nossa vida futura. Porque, por um lado, ele já não existe, já passou. Fica em nós o aprendizado, fica em nós a sabedoria, fica em nós a experiência. E nós temos que pegar em todo esse material e avançar para uma vida futura que nós aqui não conhecemos, mas que antes de encarnar, nós sabemos, na maioria de nós sabemos mais ou menos ao que viemos. Mas vimos com o livre-arbítrio, portanto, vimos com a possibilidade, a liberdade, eu diria assim, de poder errar, de nos podermos desviar, de podermos encontrar a estrada novamente, de até decidirmos não querer andar nessa estrada, não é? Essa liberdade é-nos dada. Depende de nós as escolhas que nós façamos. Mas seja qual for a circunstância, nós não podemos nunca, para continuar a avançar, não podemos nunca ficar presos nessas circunstâncias. É sempre bom que escolhemos avançar na estrada, que é para não termos que repetir aprendizagens iguais, não é? Que era um desperdício de uma reencarnação na sua generalidade. Aprende sempre qualquer coisa, mas era na sua generalidade uma perda. Portanto, de qualquer forma, nós temos que olhar para nós e para os nossos irmãos sempre como seres que estão a dar o seu melhor constantemente. Sempre. Às vezes não temos consciência, ainda não aprendemos, ainda não entendemos, ainda não estudamos, ainda não estamos em condições de fazer decisões, se calhar, melhores do que as que fazemos. Mas nós temos que olhar para todos nós como o melhor de nós mesmos, como nos diz Emmanuel, e que estamos a fazer o nosso caminho, o melhor que nós sabemos, da forma melhor que sabemos. E às vezes, quando olhamos para o passado, nós dizemos assim, mas eu se fosse hoje não fazia assim. Claro, nós já aprendemos aquela experiência, portanto já temos uma sabedoria diferente e já não faríamos assim, se calhar como fizemos há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, não importa, está bem? E continua Emmanuel, é imprescindível enxumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. E nós vamos caminhando, sempre subindo escadinhas para a esfera superior, pondo aqui agora uma analogia, sempre que escolhemos o bem, sempre que escolhemos o caminho da luz, sempre que escolhemos o caminho da humildade, sempre que escolhemos um caminho de harmonia e de paz. E, portanto, não podemos deixar que a contrição, ou seja, o arrependimento, que a saudade, ou que a esperança, ou que o escrúpulo, que é filho do ego, não é? Nos vá inibir essa caminhada de subirmos as nossas escadinhas, ou de impedir que nós tenhamos a escolha do bem, a escolha da paz, a escolha da harmonia, a escolha da fé, a escolha da luz, no fundo, não é? Nós temos que avançar sempre para a luz. O nosso caminho é o caminho do bem. A lei maior é a lei do amor e nós temos que aprender, todos nós, estamos ainda numa vibração difícil para isso, mas temos que aprender a escolher sempre o amor. Quando há uma circunstância difícil, nós nem sempre conseguimos perceber onde é que no meio daquele caos está o caminho da luz, ou onde é que está o caminho do amor, mas vamos escolher então por passos, vamos tentar escolher o caminho da paz. E o caminho da paz vai nos levar ao amor. Tentar escolher o caminho da harmonia, o caminho da harmonia vai nos levar ao amor. Tentar escolher o caminho da fé. Mas fé em quê? Me perguntam vocês. Fé na luz.
fé na paz, fé no amor, fé em nós mesmos. Ele vai nos levar ao caminho da luz, vai nos levar ao caminho do amor. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do seu próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Portanto, ele dá-nos a chave para nós avançarmos sempre para o amor. E diz-nos: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Não guardemos rancor, não guardemos mágoa, não guardemos tristeza. É normal, é humano, e eu diria até que é muito positivo que nós, em determinadas circunstâncias, nós nos sintamos tristes. E ainda bem que assim é, para a nossa saúde mental. Mas essa tristeza deve ser pontual e momentânea, na medida da nossa possibilidade. E assim que entendermos a tristeza, sacudir as nossas asas de seres angélicos, de seres divinos que somos em centelha e avançar por aí fora, está bem? Para não ficarmos presos, como ele nos diz. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. A renovação dói. A renovação dói, porque temos que nos enfrentar a nós mesmos, temos que fazer estas escolhas, estas lutas. Mas é tão bom quando nós conseguimos ter pequenos avanços, pequenas surpresas, quando nós às vezes dizemos assim: esta já consegui, errei 30 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, mas agora eu consegui. Quer dizer que eu agora já estou a avançar um bocadinho mais. Tive 1 ano, 2 anos para resolver este problema, mas hoje eu consegui resolvê-lo. Maravilha, avancei. Não é? E estas pequeninas vitórias que nós temos connosco mesmos, que nós temos com os outros, que nós temos, enfim, no nosso cotidiano, na nossa vida, é que nos devem fortalecer para que nós nos criemos ou recriemos, melhor dizendo, como diz aqui Emmanuel, para que nós nos renovemos, avançando sempre e estando sempre atentos e alerta em nós mesmos, para fazermos o nosso caminho de luz. Queridos companheiros, muito obrigada por este estudo. São só reflexões, são só leituras. Nós lembramos aqui que o estudo, se não for interativo, deverá ser um autoestudo, não é? E nós aqui fazemos um repto ao estudo e ao estímulo para estudar. Que possam pegar nestas leituras, que possam ler por vós mesmos, que possam pegar neste vídeo de estudo, que possam tirar dele aquilo que entenderem ser útil. E se tiverem dúvidas ou se tiverem comentários ou se nos quiserem ou quiserem partilhar connosco as vossas opiniões, elas são todas muito bem-vindas e nós assim podemos pensar em conjunto. E uma cabeça a pensar a muitas cabeças tem sempre uma maior velocidade, uma maior aprendizagem. Suzy, o que nos tens a dizer? Sim, depois do que tu disseste, eu já não tenho muito a acrescentar, não é? Mas gostei muito da leitura. O que é que eu posso dizer? Não vou acrescentar nada ao que tu já disseste. Gostei realmente de ouvir, gostei da tua explicação. E gosto da parte final em que não se progride sem renovar-se, não é? É isso mesmo. E centralizemos as nossas energias em Jesus para caminharmos para diante com Ele, não é? Sempre com Ele ao nosso lado. É isso É o que mesmo. eu posso dizer. A ligação ao nosso Evangelho pode ser feita no ponto 1, com a questão da humildade e da mansidão,
que nos permite refletirmos melhor todas estas coisas, não é verdade, Suzy? Sim, sim, sim. Na questão dos pacíficos, sermos pacíficos, portanto, quanto mais tranquilos formos, mais conseguimos fazer em nós esse trabalho e mais seremos chamados, ele diz aqui, Mateus, filhos de Deus, é isto que a Suzy diz, é estarmos a caminhar juntamente com Jesus, porque Deus é a energia que nos renova, a energia que nos criou, é o princípio de todas as coisas. No tempo de Jesus, o entendimento tinha que ser desta maneira, não é? E no ponto 3 é exatamente o oposto de tudo aquilo que nós aqui tivemos a ler, que serve também de chamada de atenção para a improdutividade, não é? Aprendeste o que foi dito aos antigos, que são as leis maiores e divinas. Eles podem escolher seguir essas leis ou não. Podem escolher seguir o bem, a paz e avançar ou não. Manter-se numa improdutividade de energia mais densa e mais violenta. Suzy, muito obrigada. Eu Muito obrigada. desejo-te uma semana muito boa, Muito cheia obrigada. cheia de Sim, luz, cheia de boas realizações, cheia de paz. E desejo o mesmo a todos, que tenham a paz no vosso coração, na vossa consciência, que é o mesmo que eu desejo para mim. Tudo de boas reflexões, bons estudos, muita saúde e que Deus fique, ou seja, a energia da luz primeira, fique no coração de todos vós. E despedimos, não é, Suzy? até sexta-feira, É sexta-feira. dia do Livro dos Médiuns. É isso. E pronto. E E cá estaremos à cá espera para mais estaremos, um se Deus estudo. assim permitir, não é? Exatamente, exatamente, se Deus assim o permitir. Exatamente. Uma boa semana para ti, Suzy. Obrigada. Obrigada. Boa semana Tá, para todos obrigada. e até sexta-feira, Uma não é? boa semana, até sexta-feira, se Deus Até quiser. sexta-feira. Uma boa noite. Ok. Obrigada. Deus. Deus, Tchau, boa noite. tchau. Tchau, tchau. Beijinho.